Olá, sejam bem-vindos a mais um ExecutiveCast. Eu sou a Yari Yamamoto, sou professora, coordenadora da FIA Tecnologias Digitais. Eu sou uma mulher asiática, tenho cabelos curtos, cabelos castanhos claros. Eu estou vestindo uma regata azul marinho e por cima um blazer bem colorido, entre azul, laranja, é um blazer bem colorido, e alguns acessórios. Estou aqui com a minha colega de bancada, Tânia Leal. Seja muito bem-vinda a mais um ExecutiveCast. Muito feliz de estar aqui de novo com a Kate, né, com a nossa convidada, que daqui a pouco vai falar. Meu nome é Tânia Leal, sou executiva, né, de tecnologia e negócios, hoje CEO de uma empresa, e estamos aqui hoje, mais uma vez, trazendo assuntos de relevância. Eu sou uma mulher parda, estou vestida com uma blusa preta, cabelos medianos de comprimento e grisalhos, e uso óculos, né, porque eu sou meio ceguinha assim para enxergar. Kate, nossa convidada, muito obrigada por aceitar o convite para participar do nosso ExecutiveCast. Uma honra estar com vocês, uma alegria. Obrigada pelo convite. Eu sou Kate Zunino, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, não vou antecipar, mas eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, ondulados. Ele já foi Chanel, gente, agora ele tá um Chanel rebelde. Tô com um casaco de bolinhas branco, com bolinhas pretas e com vestido preto. Muito feliz de estar com vocês. Ótimo! E nós estamos aqui porque a FIA trabalha com consultoria. Além de consultoria, nós temos cursos in company, cursos abertos também, graduação, pós-graduação, tanto lato quanto estrito sensu. E a nossa conversa do ExecutiveCast, e o TI está no meio porque ele é importante, porque nós somos uma área de tecnologia, porque nós trabalhamos com transformação digital, inteligência artificial e a economia digital ligada a tudo isso que é super transversal. E o tema de hoje é um tema super legal e é um tema instigante. A gente vai discutir: sua empresa está preparada para trabalhar com inteligência artificial? Será? Será? Essa é a grande dúvida que a gente tem todos os dias, né? Não é nem assim. Todos os dias parece essa dúvida dentro do nosso cotidiano, das atividades tanto pessoais, acho que é importante falar, como também os profissionais, né? No mundo líquido, eu acho que preparada é uma palavra que está longe da gente alcançar. Acho que a gente está aprendendo todos os dias. Então, estamos aprendendo todos os dias sobre como ser uma empresa resiliente, uma empresa preparada para esse futuro que já é presente hoje nas organizações, né? Times híbridos, como liderar times com IAs e humanos? Como que a gente vai fazer isso? Que líderes são esses que florescem agora, né? Que mudanças que a gente precisa fazer nas nossas organizações? Adorei você falar. Essa pílula foi assim. Porque ela fala de modernidade líquida do Bauman. Gente, e o Bauman tá tão atual hoje em dia, não é mesmo? Nunca tão atual. Nunca esteve tão atual. É verdade. E Kate, você como diretora global na Kraft, de tecnologia e também pessoas, porque as pessoas pensam, nossa, mas quem é diretor de tecnologia não pode ser diretor de pessoas. E eu aqui, quem olhar, fazer um scroll aqui dos nossos ExecutiveCasts, vão ver muitos entrevistados que trabalham com tecnologias, porque esse é o nosso principal tema, mas também trabalham com pessoas. Como que se dá isso? Tecnologia versus pessoas, não é meio antagônico? Me fala um pouco mais sobre isso. Bom, acho que durante muito tempo a gente aprendeu que o racional e o emocional são duas disciplinas diferentes e que não se conectam, né? Ou que se conectam, mas com algumas restrições. E a neurociência vem provando que, na verdade, não existe isso, né? Tudo ao mesmo tempo e agora. A ambidestria é necessária para esse mundo que a gente vivencia. Então, conectar humano e tecnologia nunca fez tanto sentido nesse momento que a gente vive uma transformação humana e digital. Acho que a gente já passou da fase de transformação digital, onde a gente trazia tecnologias para empoderar pessoas, sempre com foco no problema, né? Essa sempre foi a nossa visão.
E agora a gente chega num momento onde as pessoas precisam realmente fazer parte dessa jornada. Não é só convidar para dança e tirar para dançar. Elas são donas. Então, a orquestração hoje de tecnologia, ela transpassa um time de tecnologia. Ela é organizacional. A gente vive esse momento e eu acho que aqui juntou mais alguns elementos, né? A Craft é uma empresa do comércio exterior, uma empresa tradicional e que vem há 4 anos num processo se compreendendo como uma empresa que quer ter relevância no mundo digital do Comex. E para isso ela precisava mudar. Para isso ela precisava se modernizar, para isso ela precisava fazer essa conexão humana. O maior valor que a gente tem são as pessoas dentro da organização. Nós somos uma empresa de serviço, então pessoas são o nosso maior valor. Mas como que essas pessoas realmente provam o seu valor se elas estão lá envolvidas em processos operacionais, obsoletos, analógicos, em mundos ainda que não estão tocando no que hoje os clientes buscam, que é velocidade com assertividade. Então, a gente precisava dar esse passo. E para isso a gente começou a se estruturar. E no último ano a gente entendeu que o Change Management precisava ser feito com as 2 áreas juntas, juntando essas 2 habilidades, né, essas 2 competências. Então, a gente começou um plano estratégico mais forte hoje na mesma direção, não necessariamente precisa ser na mesma direção, né? Mas a gente fez isso porque eu tenho uma paixão, aí entra um pouquinho sobre mim, né? Que eu tenho uma paixão por pessoas muito forte, há mais de 12 anos estudo e invisto, principalmente desde o nascimento da minha filha, né? Quando eu vi que eu precisava saber mais sobre os humaninhos, além de saber sobre formações de times. Então, eu comecei a estudar inovação, estudar neurociência e eu trago isso para a tecnologia, aporto isso para a tecnologia para fazer essa conexão. Então, é essa jornada que a gente está vivenciando agora, de juntar as 2 forças para fazer essa transformação. Muito bacana. E eu quero trazer até, como nós nos conhecemos há um bom tempo, tem coisas que eu sei que eu vou trazer aqui para a nossa conversa, perfeito, porque eu acho que vai trazer valor. A Kate é uma executiva que está muito conectada com pessoas e com o negócio da empresa. Ela não faz tecnologia por tecnologia, é uma tecnologia voltada, virada para alcançar objetivos, para trazer resultados. Né? E além da sua paixão por pessoas também. Que decisões que você precisou tomar, né? Porque isso são decisões, em determinado momento você olha para a TI pura e fala assim, eu quero mais do que isso. Né? Que momento que isso aconteceu na sua vida para você ser essa executiva que traz negócios juntos, fazendo e construindo junto com a empresa? Eu acho que isso começou há muito tempo, Tânia. Teve alguns aspectos que eu acho que vêm da forma como a gente encara os problemas, né? Eu sempre encarei como desafios. Então, eu sempre acabei aceitando desafios que as organizações acreditavam que eram fadados ao insucesso. Sabe aquele projeto abandonado? Aquelas pessoas que às vezes as pessoas diziam, ele é ótimo tecnicamente, mas comportamento não é legal. Que ninguém quer. Que ninguém quer. Eu falei, deixa eu dar uma chance, deixa eu fazer uma tentativa. E eu comecei a converter esses projetos e formar times resilientes através dessas pessoas. E comecei a provar valor aí. Eu acho que começa aí, isso lá em 2008, quando eu assumi os primeiros desafios como gestão. Desde sempre, eu estive sempre muito conectada à gestão, fiz gestão de time de service desk, de projetos, mas quando eu consegui talvez sair do ambiente de consultoria para o ambiente de empresa, eu consegui começar a criar ali o grupo de pessoas e de propósitos conectados àquelas pessoas que fizessem sentido para a evolução como time. E aí eu acho que foi onde começou essa fagulha a nascer, né? Os primeiros sucessos que conectavam projetos fadados ao insucesso e grupos de pessoas que estavam ali no congelador. Eu encarei esse desafio e tive muito sucesso, tanto que a gente internacionalizou um WMS que era um WMS local, a gente levou para os Estados Unidos, acreditando muito na força do time local e no produto que a gente estava construindo lá em 2011. Então, a jornada, ela segue sempre fomentando essa conexão humana e de tecnologia com foco no negócio. Conhecer do negócio é essencial. Eu vivi alguns momentos de implementação onde
não é esperado que o gestor ou que o diretor vá para o chão de fábrica, vá entender os problemas. Para mim sempre foi essencial fazer o Gemba, né? Ir para a fábrica, entender o que está acontecendo lá na logística, por que esse pallet está tendo dificuldade para ser descarregado, por que a gente está demorando nesse ponto do processo. Então, fazer essa conexão do negócio, deixar o negócio, ouvir o negócio e deixar o negócio trazer as dores dele, não necessariamente fechar todas as soluções através de tecnologia, porque muitas coisas se resolvem por processos. Exato. Muitas coisas se resolvem numa conversa. E a gente fica, muitas vezes, né, achando que tem a bala de prata da IA, a bala de prata da tecnologia que vai resolver todos os problemas. E não é assim que acontece. Eu acho até que hoje está isso mais forte, porque assim, quem não ainda está com essa visão, precisa ficar. Porque hoje a gente fala sobre negócios e a gerar valor em TI como sendo um ponto principal. A gente é o meio, a TI é um meio para fazer gerar valor para a empresa. É super relevante. Então, você não acha que agora isso está mais forte? Tânia, na logística, a tecnologia sempre foi suporte, sempre foi vista como suporte. Vocês precisam resolver problemas que já existem, que já estão. Então, a tecnologia ser vista como inovação é algo muito recente, é do período pandêmico, ali que a gente começa a ver a logística reconhecendo o valor da tecnologia, porque, de repente, todo mundo foi catapultado para dentro de casa e os processos em papel, operacionais, que estavam ali consumindo o tempo de pessoas, tiveram que ser repensados. Verdade. Então, a gente ganhou um protagonismo que, se a gente entender, né, que é um protagonismo que não é para agora, nós somos os donos da bola, e sim, agora nós podemos jogar junto esse jogo. E eu acho que esse é o convite, é para a tecnologia entrar como habilitador, para a tecnologia entrar como impulsionador, para ele estar nas conversas, nas tomadas de decisão, de investimentos, de expansão e até de redução, né? Para fazer parte dessa jornada junto com o board e não mais estar lá no back-office esperando, né, que alguém decida e que aí a tecnologia resolva com software. Hoje, muitas vezes as pessoas me chegam e falam, conheci um sistema ótimo, a gente precisa ter aqui. Gente, você vai no médico, você vai no médico e pede Ozempic direto? Como é que você faz? Me conta. Ele não pede exames, ele não faz um diagnóstico, ele não entende. Talvez você não precise disso, você só precisa talvez de exercício físico. Vamos conversar mais? Então, tem toda uma educação que eu acho que a gente está aprendendo sobre como estabelecer essas conversas de valor com o negócio e conseguir trazer resultados. Muito bacana que acho que você entra até na parte de inovação, né? Sim. Porque você tem essa coisa de pensar diferente, né? Que é uma característica sua. E eu diria que acompanhando até um pouco a Craft, esse processo de transformação que você trouxe de inovação, ele está sendo transformador para a empresa. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Bom, e já aproveitando o gancho da Tânia, você falou da bala de prata. Todo mundo quer falar sobre a IA, resolve todos os meus problemas, de A a Z. Parafraseando aí uma marca, uma propaganda que a gente vê. Mas, e aí? Qual é a maturidade das empresas para esse uso da IA? Muito bom. Bom, vamos começar. Vou contar um pouquinho da jornada da Craft, conectando com as ações que a gente tem tomado para preparar as empresas para essa transformação. Em 2023, ali final de 2023 para 2024, todos só falavam da IA, a OpenAI tinha surgido no final de 2022, as pessoas tinham começado a usar na sua vida pessoal primeiro, né? O acesso já estava dado e já estavam querendo levar para o ambiente corporativo. A gente já vinha trabalhando, né, com machine learning, né, com deep learning já há muito tempo, buscando encontrar modelos e tudo mais. E a IA generativa, ela veio ali como talvez uma forma de democratizar, desmonetizar, né? E trazer a IA para o nosso dia a dia. Porque as pessoas nem conheciam machine learning, eles não conheciam. Até então era uma coisa muito técnica, muito focada em... Era do TI, era da área de TI. Isso mesmo, isso mesmo. mesmo. Eu não conseguia explicar a IA falando de machine learning, porque era muito distante das pessoas. E a gente estava olhando dados, né? Ainda trabalhando dados num viés muito descritivo, né? E não muito longe do preditivo. Não que isso tenha evoluído muito, porque o problema de dados não está resolvido. Só vamos fechar aqui, depois a gente volta nesse lugar. Boa. Bom,
E aí tava aquela saga de todos querendo IA. Eu andava nos corredores e as pessoas falavam, tive uma ideia para usar IA aqui na empresa. Ótimo, vamos lá. Vamos coletar. Então tinha uma prontidão, um interesse das pessoas, a curiosidade. Né? Quando a gente tem a curiosidade, a gente consegue se imaginar no estado futuro, já tendo aprendido aquilo, vivendo aquilo e a sua vida mudando. Então é um elemento importante para começar um processo de transformação. Como tinha curiosidade, a gente resolveu, então, ouvir as pessoas e não simplesmente propor 1000 pilotos com base no nosso backlog, né? Afinal, a gente nem precisava de um backlog, a gente precisava de um future log, porque eram coisas que ainda não tinham sido pensadas, né? Estratégias que ainda não tinham nascido. Se a gente aplicasse no que a gente já sabia, possivelmente a gente ia gerar resultados esperados ali, mas que não iam ser aqueles superlativos que todos queriam. E a gente já tinha informações de muitos pilotos, né, que estavam dando errado no mercado. Então a gente precisava fazer algo diferente. Então nós ouvimos toda a organização e entendemos que grande parte da organização tinha vontade de aprender, mais de 80% das pessoas tinham vontade de aprender. E 70% dessas pessoas gastavam mais de 30% do tempo delas em trabalhos repetitivos e que elas achavam que podiam ser eliminados. Puxa, então a gente tinha ali uma grande oportunidade de conectar produtividade naquele momento, que era a grande dor da organização, trazer mais produtividade. E por que trazer mais produtividade? A gente acabou desenhando um roadmap muito focado no primeiro ano em produtividade, no segundo ano em experiência do cliente e nesse ano em novos negócios. Então, como a gente tem esse direcionamento estratégico, era o ano de falar de produtividade. Foi ótimo que eles trouxeram à tona exatamente o que a gente precisava. Mas entendemos também que não bastava incluir IA na vida deles, a gente precisava trazer as habilidades cognitivas para o sol. Porque a gente, durante muito tempo, foi educado durante muito tempo só para responder. E não para fazer perguntas. E a IA exige que a gente aprenda a fazer perguntas, que a gente desenvolva o pensamento sistêmico, a resolução de problemas complexos, a criatividade. Então, a gente criou uma trilha cognitiva e uma trilha digital, para que eles aprendessem sobre pensamento crítico, sobre como fazer melhores perguntas, né? Sobre como entender um problema profundamente, né? Entender a causa raiz. Eles viviam muito nos sintomas, então eles traziam muitos sintomas e a gente queria chegar nas causas. E a gente foi buscando desenvolver essas habilidades em paralelo ao desenvolvimento de conhecimentos digitais. Então eles conheceram sobre IA, sobre RPA, sobre dados, tudo mão na massa. Então, 30% dos nossos encontros eram teóricos e 70% mão na massa. Vamos aprender juntos. Para que eles entendessem que era tangível, que eles podiam também experimentar. E isso faz toda a diferença, quando você coloca a mão na massa. Toda a diferença. Você aprende pelo reforço, né? Você aprende na prática. É uma das melhores formas para mim de levar o conhecimento. Todo mundo. E depois dessa jornada, foram cerca de 3 meses, a gente entrou numa fase Lean, que aí foi o convite. Vamos olhar os processos e agora vamos encaixar todo esse aprendizado nos processos, encontrar onde estão aqui as nossas perdas, onde pode gerar mais valor. E eles propuseram 10 ideias, 10 protótipos para melhorar a produtividade da organização. A gente, então, partiu para um hackathon com essas 10 melhores ideias de 84 que eles trouxeram. Então, teve todo um processo de pitch, que foi uma delícia, né? Se divertiram muito, torcidas e tudo mais. Então, teve toda uma gamificação envolvida nesse processo para eles irem para o hackathon. E diferente dos hackathons tradicionais, a gente não tinha um problema para ser resolvido, a gente tinha 10 problemas. E a gente também não tinha vários times tentando resolver o mesmo problema. A gente criou times formados por pessoas de negócio, pessoas de tecnologia e parceiros nossos, incluindo a Tânia, que estava lá desde a primeira edição. E esses parceiros formaram squads que resolviam aquela dor em 36 horas, porque também é uma hackathon CLT. Então, é um hackathon que respeita a CLT. Então, a gente dividiu ali, equilibrou. No último ano, a gente já fez em 28 horas. Então, a gente está diminuindo com o uso de IA, a gente está ganhando bastante velocidade nesse processo. Esse ano, agora, vamos para 24 horas, vai ser divertido. E esses 10 projetos, a gente tinha um grande objetivo comum. Só iremos ganhar se todos ganharem. Então, todos têm que chegar à final. Todos têm que conseguir chegar à final. E, para isso, as pessoas podem trocar de mesa.
as skills, né? Cada um conhecia a skill de cada das pessoas que estavam lá, e eu tinha pessoas especialistas do meu time que faziam essa saborização, né? Triangulação. Isso, que foi lindo, foi mágico. E a gente conseguiu chegar no final com muito sucesso. Esses 10 projetos, dos 10, a gente tem 8 em produção hoje. 2 deles foram inviáveis. No final, isso vai acontecer, né? Nem sempre o que você vai prototipar. Mas, normalmente, nos hackathons, só 20% vão adiante. Com o IA, só 5% vão adiante para a produção. Então, a gente ainda está com um resultado bastante positivo. Tudo porque a gente trabalhou cultura, tecnologia e processos. O tripé, 20% é tecnologia, 30% é processos e 50%, gente, é cultura. É as pessoas quererem trazer para o dia a dia delas a transformação. No segundo ano, a gente seguiu o mesmo ciclo, só que em Customer Experience. E aí, a gente desenvolveu habilidades relacionais, desenvolveu habilidades muito mais focadas em vendas, né? Entendimento da experiência do cliente, IA comportamental, trouxe outros aspectos de IA para o dia a dia deles, como imagens, né? Vídeos, para o marketing. Então, a gente fez uma jornada um pouco diferente também. Chegamos aos 10 projetos e eles estão entrando em produção. Já começaram os 2 primeiros agora, já estão em produção. E agora a gente vai para novos negócios. Então, a gente vai falar de Open Innovation, de prototipação, de comunidade, né? Que é algo que fomenta a inovação. Então, vai ser uma jornada muito, muito desafiadora, mas já estou ansiosa para ela acontecer. Já tô pensando. Eu acho que o que é bacana nesse projeto que vocês construíram na Craft, isso é uma construção que não apareceu no primeiro hackathon, né? Começou bem antes, acho que em 2021, 2022, que a gente começou a falar sobre isso. Eu acho que ele é um processo que ele ao mesmo tempo que traz valor para a empresa, ele cria uma evolução pessoal. As pessoas que estão participando, que são pessoas normalmente muito distantes desse mundo, estão a cada dia entendendo como pode usar ferramentais, né, modernos, high-techs, por exemplo, para poder trazer valor e entender como aquilo pode agregar valor no trabalho que ela executa. E uma outra coisa... business, isso é muito bacana. E uma outra coisa muito importante, gostei como vocês trabalharam essa questão da cultura. Isso. Porque quando a pessoa, ela está no processo, inserida no processo, meio que é dela. É dona. Dona do projeto. Você viu meu projeto? Porque ele saiu no boletim, você deu uma olhada. Não funciona, veja lá os resultados na newsletter interna da empresa. Enfim, vem cá que eu vou te contar. Então, cada um cada funcionário, cada colaborador, ele vira meio que um vendedor dessas práticas. E aí, isso exponencia, porque isso que é o mais importante, porque a gente tem culturalmente uma resistência muito grande para usar novos processos, tecnologias, ou seja, qualquer tipo de mudança. E até para complementar, eu acho que essa coisa de quando você traz as pessoas para fazer parte de qualquer coisa, não é que você sente, até você sente dono, óbvio, mas você sente fazendo parte de um contexto, de um grupo, de pessoas que pensam juntos, e eu acho que é isso que a Craft constrói muito bem, sabe? É da cultura da empresa. Uma das iniciativas que esteve no último hackathon foi o Atom, que é foi a ideia de criar um barramento de IAs nosso, né? Um hub de IAs nosso, que a gente pudesse usar tanto as LLMs como as Small Languages, para que a gente pudesse ter ali um arcabouço de IAs disponíveis para a organização, mas dentro de um monitoramento de tokens, né? Usando FinOps. Porque no final das contas, a conta tem que fechar, né? Exatamente. E entendendo também... e entendendo também um pouco mais sobre... falando um pouco mais sobre a Shadow AI, né? Fazendo uma gestão melhor do uso da IA dentro da organização. E podendo até chegar num ponto onde a gente consegue fechar mais, criar guardrails, para que a gente não tenha vazamento de dados e todos os riscos que a gente vivencia. Com base nisso, a gente criou o Atom, foi um dos lançamentos, né, do último Inova, e a gente seguiu com ele. Hoje ele já é o nosso barramento, e dentro dele agora a gente criou a possibilidade de criar agentes. Então, desdobrou o programa do Inova, agora nós acabamos de lançar o Inova Maker, semana passada foi a primeira aula. O Makers é um agente para chamar de seu. Então, as pessoas da organização foram convidadas a participar de um processo seletivo. Nesse caso, teve processo seletivo porque a gente quer
dar uma robustez para essas pessoas, para que elas sejam embaixadoras dentro da organização, dos agentes. Então, a gente precisa que elas tenham um conhecimento mais profundo e a gente vai dedicar mais horas a cada um deles. Não dá para chamar as 1.000 pessoas, 1.200 pessoas no primeiro momento, mas a ideia é que eles passem a disseminar conhecimento e aí sim a gente consiga fazer essa pulverização de conhecimento. O Makers, ele é esse passo adiante já, para que eles possam ter agentes apoiando eles, assistentes pessoais e que podem ser assistentes compartilhados com o time, com outros times, com as filiais e globais. Então, no final desse processo, a gente vai eleger alguns para serem globais, principalmente porque no Comec, gente, tem problemas que não foram resolvidos desde as caravelas, né? Documentos. Gente, documentos. Para vir uma carga... A parte legal é pesada. A parte legislativa e toda a parte de troca de informações, ela é muito rudimentar. Para vir uma carga da China até o Brasil, são 15 intervenientes que falam línguas literalmente diferentes, têm documentos específicos, necessidades específicas de informação, mas o cliente só quer uma coisa: minha carga vai chegar? Quando que a minha carga vai chegar e a que custo a minha carga vai chegar? Ele só quer saber isso. Ele não precisa saber dessa cadeia toda. Então, como é que a gente faz digitalizar o que é tão analógico ainda, né? Permite que ele consiga receber essa informação online, de forma digital, e que a gente também tenha a segurança de passar a informação. Então, tem vários pontos da cadeia que é sobre gestão de documentos. Ainda, né, que é um problema antigo, mas que a IA empodera muito. Usando o OCR com o IA, a gente consegue dar um passo adiante, enfim, para resolver essa dor, que é uma dor crônica de quem ainda trabalha com documentos físicos. Então, são pequenas coisas que, assim, parece pequeno, né, mas no todo o impacto é gigantesco. Então, esses agentes, eles devem se tornar globais para que todos possam utilizar. A gente está falando, e eu estou pensando na conta do final do mês, né? O que faz, na verdade, eu vou tentar resumir numa frase, Kate, um board, um CEO, né, enfim, um conselho, entender que vai investir, quanto vai investir e que aquilo traz valor. Né? Como você, primeiro, pode convencer, porque normalmente quando a gente fala de números, a hora que todo mundo começa a olhar de uma forma meio torta. E segundo, convencimento. Como você usou esse tipo de, acho que primeiro tem que fazer argumentações? Primeiro tem que fazer parte da estratégia, né? Você tem que estar conectado à estratégia. Então, não adianta propor algo que não está alinhado com a estratégia. Você tem que encontrar os pontos de conexão com a estratégia do negócio. Como, por exemplo, no primeiro ano, produtividade era a nossa estratégia no negócio. O Inova, ele foi baseado num objetivo comum, que era conquistar 3.000 horas de produtividade mês. Então, a gente já tinha ali aquele backlog, como eu falei, né, que não era um backlog que a gente pretendia simplesmente ter e selecionar, né, que projetos que vão trazer, e sim as pessoas selecionarem. Então, alguns vieram daquele backlog, outros foram ideias novas que as pessoas trouxeram. E as pessoas se comprometeram com as 3.000 horas. As áreas de negócio. Então, quando a gente conseguiu, com os 10 projetos, somar 5.000 horas, no final foram 5.000 horas, a gente entendeu que eles podiam ir adiante para o Hackathon. Então, foi com base nisso. A rede de parceiros foi essencial para isso. A gente não teve custos relevantes no processo todo de aprendizagem, porque a gente contou com os parceiros que já fazem parte do nosso ecossistema. Então, eles nos apoiaram nessa jornada de educação, né, que é uma jornada que pode também ser dispendiosa. Então, foi muita colaboração, muito ecossistema, muita parceria e o negócio se empoderar de defender os projetos, de defender as demandas para que elas fossem adiante. A gente vive o tempo todo essa questão, né, mas está dando retorno, porque de qualquer forma você tem que ter especialistas em IA envolvidos. Se você consegue controlar o token, mesmo assim você tem um custo, né, de um time. E aí é ROI mesmo, é criar a visão de em quanto tempo aquilo se paga. O custo dos tokens, tem algumas estratégias que você consegue gerenciar e monitorar para que você consiga minimizar. Eu necessito muito pouco fazer web search, né, dentro do que eu preciso fazer. Eu posso usar muito fine tune, eu posso usar muito o meu contexto, eu posso usar muito o que eu já tenho de conhecimento interno com o modelo de raciocínio das LLMs. Então, eu consigo trazer para internalizar parte desse processo.
trazendo um custo muito melhor do que usar o modelo full, né? Buscando todos os dados. Eu também posso criar uma base de conhecimento minha com todo esse aprendizado que a gente tem com a IA. Então, não é porque às vezes eu não tenho base, às vezes eu parto sem contexto, mas eu começo a criar contexto a partir do momento que eu começo a usar. Isso tudo é material, é dado que a gente precisa usar. A gente tem uma gama de dados dentro das empresas que precisa agora gerar valor para as organizações. Não dá mais para a gente simplesmente ignorar e começar a olhar só para fora, né? Tem que usar os dados que estão no nosso contexto. E agora a gente tem a possibilidade de usar dados não estruturados, né? Verdade. Dados É multimodais. Então a gente pode usar esse áudio que a gente está fazendo, que durante muito tempo isso foi muito caro, né? Pegar esse áudio e transformar em texto e usar transformar em números, né? Em tokens no final da história e usar numa plataforma. Hoje não é mais. Então a gente tem a possibilidade de usar outras fontes de dados. Acho que são pequenos passos, mas que garantem essa estabilidade para que a gente consiga continuar nessa rota de evolução com o IA. Muito legal. Kate, você falou uma coisa interessante. E para o público que está nos assistindo, eles falam assim, nossa, mas ela falou de LLM, Fine Tuning. O que é esse monte de sopa de letrinhas? E como vocês fizeram toda a jornada dentro da Craft, foi importante essa parte de literacia digital, sim, literacia, inteligência artificial, segurança da informação, entre outras coisas. Por isso, a gente viu que tinha uma necessidade muito grande de outras empresas buscando isso. E nós fizemos aqui um curso de governança de inteligência artificial que as pessoas aprendem dentro de um simulador. Então, a pessoa nunca ouviu falar o que é isso, temperatura. Nem sabia que tinha temperatura, é quente, frio, como é que isso funciona? Então, as pessoas entram dentro desse simulador em grupos e aí a gente tem um caso fictício e que as pessoas têm que tomar decisão, como se fosse a decisão mesmo do nosso dia a dia de trabalho. E aí tem uma base de conhecimento. E aí você escolhe o tipo de LLM que você quer, uma small, uma large, e aí tem a temperatura, meu Deus, o que é uma temperatura? Então, tudo isso você aprende na ludicidade, como vocês fizeram no Hackathon. É. Então, porque esse é o primeiro passo. A pessoa precisa entender, até mesmo para quando chegar tantas empresas, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, todo dia chega uma empresa batendo lá, tem uma IA maravilhosa que ela faz isso. Nossa. E aí, até para entender, será que essa IA é mesmo maravilhosa? Será que fecha a conta no final do dia? E esse nosso simulador, em tempo real, ele coloca os grupos, o quanto eles gastaram de tokens. Ah, mas eu não sei o que é token, então explica o que é token. E esses tokens, quanto que ele gera de dinheiro? Qual é o valor em reais desses tokens? Ah, tá, entendi. X token, X reais. E qual é o impacto do meio ambiente? Nossa, impactei demais, porque eu usei muitos recursos que não eram necessários. Boa tarde, já custou um copo d'água. Pois é! E as pessoas vão aprender na prática. Nossa, perdemos no ranking, estamos em último. Por quê? Porque a gente usou o máximo para coisas que não precisavam. Por quê? Porque eu tinha uma base de conhecimento e poderia utilizar essa base de conhecimento. Então, tudo isso que você acabou de falar explica muito bem essa imersão que a gente vai fazer, que inclusive você vai estar, fiquei sabendo, a Tânia já me contou, e que vai ser muito legal, porque as pessoas vão aprender jogando. É um simulador gamificado. E aí, quando as pessoas estão ali na emoção, nossa, ficamos por último. Não, na próxima rodada vou tomar decisões melhores, vou impactar menos o meio ambiente, vou impactar menos o financeiro da empresa. Tomando o quê? Decisões estratégicas. Que são essenciais, né? É que IA não é sobre tecnologia, né? Pois é! Não é sobre tecnologia, é sobre o modelo de negócio, sobre o modelo de trabalho que está mudando. E se a gente não se empoderar disso, a gente não entender isso e trouxer visão e responsabilidade sobre o uso, a gente acaba fadado ao insucesso. Então, eu acho essencial trazer esse conhecimento, trazer essa visão. Hoje, o que a gente tem feito, inclusive a gente vai fazer nessa jornada, é as pessoas vão criar uma raça onde a IA vai ser vai ter sua responsabilidade, vai ser informado, vai ser consultado, porque eles são responsáveis, não é TI.
Eu sou responsável por monitorar o servidor, monitorar o uso, monitorar as melhores práticas. Agora, as pessoas são responsáveis pelo conteúdo que ela gera, por trazer explicabilidade. Não dá para ir num board e dizer que foi a IA que disse. A autoridade é tua, não é da IA. Exatamente. Você continua sendo dono daquele dado. Maravilhoso. Então, essa é uma prática que precisa ser difundida nas organizações e as pessoas precisam agir com responsabilidade. A gente quer cortar muitos caminhos, né? A gente quer logo, quantas pessoas dá para demitir com a IA? Gente, quem é responsável por isso? Quem vai ser responsável pela continuidade daquela atividade? Quem vai cuidar da IA depois que aquela pessoa sair? Faz sentido realmente? Essa pessoa só faz isso? Quais são as atividades? Que valor que essa pessoa gera? A gente é contratado por um conjunto de habilidades lá do job description, mas no dia a dia a gente faz muito mais que isso. E a gente tem muito mais que isso guardado. Agora é hora de explorar essas habilidades e trazer à tona o que as pessoas têm de melhor nas organizações, os pontos fortes dela. E aí que vem uma palavra que eu falo muito: repertório. Porque a inteligência artificial, porque as pessoas estão falando, por conta da IA, eu não preciso saber tudo, é só eu lá perguntar em um dos chats aí, famosos, e aí ele vai me falar tudo. Mas se você não tem repertório, se você não tem conhecimento, tudo que ela cuspir para você vai ser verdade. Mas para uma pessoa que tenha repertório, ela vai olhar com a visão crítica. Ela sabe fazer melhores perguntas, que você falou lá no primeiro bloco. Saber fazer as perguntas. Como eu sei fazer perguntas? Se eu tenho repertório. O repertório que para quem já tem e para quem ainda está começando, buscar repertório. Porque a gente tem uma geração, que é a geração Google, que sofre muito usando a inteligência artificial. Né? Você que... vamos falar disso rapidinho, porque esse negócio é maravilhoso. Né? A Kate, ela tem o repertório, ela é professora, é coordenadora de cursos, ela multiplica o que ela sabe, né? E que é fantástico. Agora, todas as pessoas precisam fazer isso. E essa geração, que foi uma geração mais fácil, né? Dar um Google, o Google vinha pronto. Você não tem que analisar se aquilo está bom ou ruim, porque normalmente era algo da web que já estava validado por alguém. E agora a gente precisa validar. Então, a gente tem uma geração mais nova, e essa que já existe, que está sendo transformada, porque ela precisa sim elaborar, ter o pensamento crítico, saber fazer perguntas melhores, saber escrever melhor, né? Acho que a gente está retomando o nosso idioma, deixando as abreviações, né? Para poder falar de verdade, escrever de verdade. Acho que isso é muito importante nesse nosso contexto atual. Você tem 2 filhas pequenas, né? Acho que podia até inserir isso dentro desse contexto, com todo esse conhecimento que você tem, que transborda e passa, como é isso também para lidar com as suas filhas nesse mundo futuro já. Bom, são muitos temas aqui, muito gostoso. E eu ainda quero falar que a gente está no momento, que a gente conversou um pouquinho, a Yara, a gente está no momento em que as mulheres estão muito distantes ainda disso. A gente está com uma estatística que os homens, né, dentro do mercado de trabalho, eles estão se atualizando mais nisso que a gente está falando do que as mulheres. Nós somos 3 mulheres aqui conversando, a gente tem que trazer essa pauta e convidar todas as mulheres a fazer essa atualização profissional, né? Isso mesmo. Bom, começando pelo Google, vamos lá. Que é maravilhoso, maravilhoso também. A gente é de uma geração que a gente usava 5 palavras para fazer pesquisa. 5 palavras para fazer pesquisa. Agora, a gente está indo para 104 palavras para fazer um prompt. Né? Que repertório é esse que sai de 5 palavras e nos leva para 104 palavras? É a gente começar a usar esse conhecimento, né, que a gente acumula ao longo do tempo. As IAs, elas nos ajudam muito eu acho que é aqueles milhões de cérebros funcionando junto com você, né? Enquanto o nosso cérebro aqui tem 100 milhões de conexões neurais, a gente está com... As LLMs disponibilizam 178 bilhões de conexões ali para você poder usar. Então, a gente tem que usar a nosso favor, por óbvio, fazer ideação, buscar a possibilidade que a IA nos dá de nos empoderar de conhecimento, mas sempre em busca da veracidade. Sim. Sobre minhas filhas, especificamente, né? Eu sou uma mãe que não dou telas para os meus filhos, né? Steve Jobs também não dava, né? E outros também não dão até hoje. Então, eu acho que tem algo aí por trás desse pensamento, e não é por conta deles que eu faço isso, é pelo que eu acredito,
é que a criança ela tem um tempo de desenvolvimento que precisa ser explorado entrando em contato com muitos outros meios antes, para ir para uma tela e uma tela resolver a vida delas. Ela precisa conseguir ter contato com o mundo, contato com outras línguas, contato com pessoas, contato com brincadeiras, com o lúdico. E, de certa forma, as telas acabam fechando, né? Fechando esse mundo. A minha filha, quando tinha 10 anos, ela queria encontrar as amigas dela nas férias. E eu falei, filha, vamos chamar as amigas para vir aqui. Fiz um grande piquenique, fiz um dia inteiro de atividades, jogos e tudo mais. Tudo sem telas. Não vieram outros convites depois. Eu falei, gente, tem algum problema com a minha filha, né? O que está acontecendo? Parecia tudo tão bem naquele dia. E aí eu fui entender. Elas estavam se encontrando todos os dias, as meninas. Só minha filha que não estava se encontrando com elas. Elas estavam se encontrando no Roblox. Nossa. Todos os dias. E elas continuavam os encontros. E não existia aquela necessidade que eu entendi necessária para minha filha. E que era necessário para todas, por óbvio, né? Então, naquela ocasião, ela tinha uns 10 anos, a gente falou, bom, vamos aqui estabelecer, então, alguns acordos. Conversei com as mães, a gente começou a criar uma pauta de encontros, né, de teatros. E a Laura também aprendeu a usar o Roblox. Mas aí ela aprendeu a usar o Roblox com tempo limitado e com supervisão, mas ela não chegava no nível das meninas. Porque as meninas já estavam no Roblox há muito tempo, ela ainda estava lá atrás. Aí a gente foi ensinar para ela um pouquinho sobre programação, um pouquinho sobre o que está por trás, como ela ser responsável, como ela usar salas privadas e não públicas. A gente fez todo um trabalho antes de educação para prepará-la para estar naquele ambiente. E foi essencial para hoje a convicção que ela tem de usar a IA só depois que ela pensa, né? Só depois que ela elabora. Então, ela hoje tem 13 anos, ela acaba usando IA com supervisão, mas depois da elaboração, depois dela ter criado essa fricção, do cérebro ter aprendido. A leitura para ela é essencial, e ela não gosta nem de ler no Kindle, ela gosta de ler no físico, porque ela gosta de papel. Porque ela entende que essa relação com o livro faz com que ela fixe melhor a leitura. Então, são coisas que ela aprendeu sozinha, vendo exemplos, né? Que isso ajuda bastante em casa, mas baseado no que a gente foi dando de arcabouço para ela, de informações. Hoje ela não é proibida de usar ou não usar, tá tudo, né, com limites, mas ela consegue usar todo tipo de tecnologia. O que a gente se preocupa muito é que essa entrada dela no mercado, que eu acho que né? A gente acabou de sair o relatório da Stanford AI Index, que mostra que 20% das vagas entrantes foram eliminadas nos Estados Unidos. Para os seniors aumentou o número de vagas, mas para os entrantes está diminuindo. Como é que vai ser essa próxima geração, né? Então, que vai existir, né? Entrar com empreendedorismo na vida deles, né? Entrar com essa visão de redes colaborativas, de uma economia compartilhada, né? De uma economia que permita que eles façam o que eles amam, mas talvez não nesse modelo que a gente foi criado, né? De ter uma empresa só durante muito tempo. São modelos futuros que eu acho que vão ser bem válidos, porque o número de empregos não está diminuindo. Né? Então, o número de empregos não diminui, o Fórum Econômico Mundial trouxe esses dados recentes. Profissões novas estão surgindo. Mas o modelo de trabalho, como ele foi construído, não vai mais existir no futuro. Então, como é que a gente faz para educá-los, para estarem prontos para essa economia, que é a economia de valor, né? Que é ele gerar valor naquilo que ele está fazendo em diferentes lugares, em diferentes situações. E você colocou o exemplo da sua filha, amei esse exemplo, porque fala justamente sobre o repertório. Porque se essa geração não tiver repertório, como é que ela vai liderar essas novas funções? Como? Se ela vai pedir para IA, mas ela não sabe, ela não leu o suficiente, ela não aprendeu o suficiente. Então, isso é ótimo para os jovens que estão nos assistindo. A IA, ela facilita trabalhos repetitivos? Sim. Ela é uma ótima tecnologia? Sim. Mas para isso você precisa ter repertório. Para isso você precisa continuar aprendendo. Porque eu já ouvi de alguns... Agora a gente não precisa mais aprender, tá fácil. É só perguntar para os chats. Não. Então isso é uma coisa super importante. Adorei o exemplo que você deu particular da sua filha.
Não é? E aí, pegando o seu último gancho das mulheres. Ótimo! Que bom. A gente tinha que fechar o nosso episódio falando desse tema. Mulheres que estão nos escutando. Tem pesquisas que mostram que as mulheres, a partir dos 6 anos, as meninas, né, a partir dos 6 anos, já têm vieses que as afastam das disciplinas matemáticas, das disciplinas de lógica. Isso tudo porque a gente é criado numa sociedade, né, que ainda faz o livro rosa e o livro azul, né? Você chega ainda está lá o livro rosa e o livro azul. Eu quero ter um. E aí você pega, mas vamos aos detalhes. Você pega o livro rosa, ele é desenho de pintar. O livro azul é resolução de quebra-cabeça. Exige outras habilidades. Né? Então, ainda estamos com essa sociedade fazendo isso de fora para dentro. Imagina de dentro para fora. Então, o convite, ele tem que começar lá na primeira infância. Não é só... Agora a gente está tentando reverter, né? Converter essas mulheres, mostrar para elas que elas também podem, mas faz parte da educação que nós estamos dando agora para os nossos filhos. É agora o momento da gente educar as crianças para que elas saibam que elas também podem. Que elas também podem ser diferentes, que elas também podem aprender sobre outras habilidades e serem desafiadas nisso. Matemática é para todos. Matemática não é esse bicho de 7 cabeças que muitas vezes é tratado nas escolas como aquela coisa operacional. Matemática está em tudo, está na natureza, está nas coisas que a gente vivencia, e a lógica idem. Então, entender que isso faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso contexto, é essencial. As mulheres acabam, hoje, eu acho, já por esse viés, a gente já tem um número menor, né? A gente chega no Brasil entre 17% e 20% de mulheres em tecnologia. Mas hoje não é mais sobre tecnologia. Como liderança, a gente falou, né? Liderança de tecnologia. Como a gente falou, IA não é sobre tecnologia. IA é para todos. Isso. Né? IA é para humanas, IA é para exatas. Então não tem mais essa separação. Então é a hora agora da gente se empoderar também da IA como uma ferramenta para a mulher. A gente tem dupla jornada, gente, quanto que pode ajudar na dupla jornada? Né? A jornada em casa. Recentemente a gente está dando treinamento juntos, eu e Tânia, e a gente fez cardápios para a família, a gente organizou agendas dos filhos, a gente organizou toda a agenda médica da família usando agentes, criando agentes juntas. São coisas que você vai dizer, mas coisas pequenas, gente, isso muda a vida da gente, traz produtividade, traz mais espaço para a gente cuidar da gente mesma. Então, agora é a hora das mulheres se empoderarem dessa tecnologia e usarem a seu favor, para que elas possam realmente sair desse... Eu acho que a gente vive sempre sob muita pressão, né? Uhum. Sempre tendo que provar, sempre tendo que competir nesses ambientes, sempre tendo que cuidar ainda do lado A, do lado B, do lado C e de todos os outros lados. Agora é a hora de abraçar a IA. Muito bom, bem falado isso, porque esse é um programa que a gente faz gratuito, que chama IA para Todas, né? Nos sigam no LinkedIn, redes sociais e tudo mais, para saber quando abre a inscrição, que é exatamente trazer mais mulheres para conhecer. Eu nem te contei ainda, mas tem um pessoal querendo IA para 60 anos, Adoro. 60 a mais. Adoro. Então depois a gente vai conversar sobre isso, que é para mulheres, né? Para fazer realmente a inclusão, trazer as mulheres nesse contexto. Né? É necessário. A Tânia até fala sobre algumas pesquisas que mostram o quanto a mulher pode ter um aumento de produtividade. Fala sobre isso. A gente estava conversando nos bastidores. É verdade. Não só em termos de produtividade, né? A gente tem poucas mulheres dentro do mercado de TI. As poucas que tem, não estamos avançando nesse contexto quanto os homens. Então, por exemplo, em torno de 40% dos homens já estão, sim, alavancando as suas carreiras, se especializando em determinadas coisas. Né? E as mulheres, a gente está mais ou menos em 12%. É uma diferença muito grande. E eu estou falando de cargos de liderança e cargos de tecnologia normal ou qualquer outra posição. Né? A gente precisa fazer essa transformação. Né? E a produtividade dentro do nosso trabalho, com certeza ela cresce, como a Kate acabou de falar. Não é só, eu digo que na vida pessoal também. E quando a gente enxerga na vida pessoal, você acaba levando para o trabalho de uma forma muito natural, porque você vê que aquilo também vai trazer valor. O modelo mental das pessoas estão, né, mudando, estão em processo de mutação.
Então, se a gente parar para pensar, eu sou uma 60 a mais. E eu penso, quando eu encontro outras amigas, eu falo assim, eu estou fora do contexto. Porque está tão diferente as nossas conversas, porque não, e aquilo ali já não me satisfaz mais, né? Eu preciso estar conversando e entendendo outros assuntos e outros temas, e debatendo outros temas e trazendo esse contexto. A gente precisa fazer essa não é guerra, não é nada disso, né? Os homens nos ajudam pra caramba nisso. Mas a gente precisa estar mais preparada para o que a gente está vendo aqui no futuro, que não é daqui a alguns anos, é amanhã. Acho que é isso que me preocupa mais. E essa parceria que a gente está fazendo com o IDV Labs, da Tânia Leal, é justamente para isso. O Executive Cast, se vocês que nos acompanham há mais tempo, estão vendo que cresceu o número de mulheres nesta bancada. Muito bem! Para falar sobre tecnologia, pra falar sim. sobre tecnologia. Para dizer para todas elas que vocês podem. Isso. Todas nós podemos falar sobre tecnologia, tá na área de tecnologia. E a gente tem um curso que a gente tem em gestão de tecnologias digitais aqui, que é um MBA. E aí eu fico olhando a entrada de mulheres, é sempre uma, duas, quando muito. E eu falo assim, não tenho nada contra os homens que venham, eles são os nossos parceiros, sim. Mas a gente pode ter mais mulheres, sim. Inclusive, a gente está aqui no rodapé, os dados que a gente citou aqui, para que, se vocês quiserem, vocês possam ler na íntegra esses artigos que falam sobre a mulher no mercado de trabalho, sobre essa questão da eficiência, sobre o relatório do fórum. A gente deixa todos os links para que vocês possam se aprofundar. O relatório de Stanford. É isso aí. Gente, que conversa gostosa de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Passou rápido, voando. Ai, meu Deus! Mas teremos outras oportunidades. Você vai estar na Masterclass, aqui na FIA também. Então, a gente vai ter outras oportunidades, outros podcasts para poder fazer e continuar nessa pauta de tecnologia, porque, no fim das contas, não é sobre tecnologia. Né? É sobre o que a gente faz com ela, sobre o que as pessoas fazem com ela. Tânia, muito obrigada, minha parceira aqui de bancada. Kate, adorei ter você aqui, foi muito bom. Se vocês quiserem terminar para o nosso público com uma última frase, pensamento, enfim, sugestão, fiquem à vontade. Vamos deixar a Kate, né? Me inspirou a tua última fala sobre diversidade, porque nas organizações a gente precisa viver mais os calendoscópios de diversidade. Né? Ter pessoas iguais fazendo produtos vai gerar produtos iguais, serviços iguais. A gente precisa de visões diferentes. Então, trazer esse complementar, né, essa visão construída no colaborativo, é muito importante para as organizações. Acho que faz parte das competências dos novos tempos, dos mundos líquidos. Além disso, a IA é das mulheres, não só a IA é para as mulheres. Por quê? Porque mulher tem contexto. Mulher consegue ter visão holística, ela consegue olhar o todo, ela consegue trazer mais conteúdo. Analítica por natureza. Ela é analítica por natureza, afinal ela tem que estar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela é sistêmica. Vamos colocar mais uma palavra. Naturalmente sistêmica. Então, gente, não é para elas, é delas. Se joguem na IA. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Óbvio, Kate, por estar aqui com a gente. E Yara, com certeza, né? A gente está num trabalho bacana, bem interessante e que a gente acredita que vai trazer valor para as pessoas, né? Antes de empresas, né? Traz valor para as pessoas entender esse contexto novo e se projetarem nesse contexto novo. E queremos muitas mulheres nos nossos cursos. Mas muitas. Obrigada. Kate, mais uma vez, eu amei muito. Também. Obrigada. Tânia, minha parceira, muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo. E se esse conteúdo fez sentido para você e vai fazer sentido para outras pessoas, curta e compartilha com quem vai precisar disso. Eu costumo dizer sempre, quando o mundo muda, a gente se reinventa. Então, vem se reinventar com a gente? Até o nosso próximo episódio do Executive Cast.